Galera, no vídeo de hoje, atendendo aos pedidos de vocês aí de casa, eu vou montar uma máquina com um orçamento um pouco mais elevado. O pessoal me falou nos comentários dos últimos vídeos lá que eu tava fazendo muito PC baratinho. Fiz de 2.800, fiz de 3.000, fiz de 2.600, eu acho também. R$2.000, acho que era, não lembro agora. 3.500, fiz de 4.000. O pessoal falou, Júnior, monta uma máquina pra quem tem um orçamento médio. Eu achei que um orçamento médio era 4.000, mas pelo visto a galera tá falando ali que um orçamento médio hoje seria na casa dos R$6.000. Então, ó, eu vou montar hoje, nesse vídeo, a máquina que eu acho interessante pra quem tem R$6.000, tá? Pode ser que você não concorde, você acha uma peça diferente, tudo mais, e tá tudo bem. Você pode escolher peças diferentes, mas nas minhas necessidades, eu montaria essa máquina que eu vou apresentar hoje pra vocês com R$6.000. Qual a proposta? Rodar todos os jogos no mercado, sem exceção. Ter suporte, tá? A rodar uma resolução um pouco mais alta, porque eu provavelmente numa máquina de R$6.000 já vou colocar um monitor Quad HD, de preferência 34 polegadas Ultra Wide ou um Quad HD 16:9 convencional. Ter aí pelo menos um SSD na máquina com uma capacidade boa para colocar pelo menos uns 5 a 10 jogos dentro, né? Que eu acho interessante, é o que a gente vai trabalhar no mínimo, basicamente. E ser uma máquina ali que ela vai me permitir ter alguns upgrades, tá? Algumas possibilidades. Outro ponto interessante que muitas pessoas às vezes nem levam em consideração, mas para mim faz diferença, eu quero Wi-Fi na máquina. Eu não quero plugar o cabo ali, eu quero ter Wi-Fi na máquina também e um Bluetooth para mandar as coisas pelo celular ali sem precisar de fio. Então são algumas das minhas necessidades nessa configuração. Se você tem uma necessidade parecida com a minha, vem pro vídeo que hoje você vai aprender a montar essa máquina. Bora pro vídeo. Começando pelo nosso processador. O processador aqui nós temos diversas opções. Tem Intel, tem AMD, tem o Ryzen 5, tem o Ryzen 7, Core i5, Core i7, mas tem algumas opções ali que extrapolam um pouco o valor. Por exemplo, dentro dos R$6.000, seria possível eu colocar um 5700X 3D. Seria possível, Júnior? Sim, dá para colocar um 5700X 3D. Porém, se eu coloco esse processador e coloco uma placa-mãe um pouquinho mais elevada já para ele, aí eu vou ter que diminuir um pouco na placa de vídeo. Aí o máximo que eu vou poder colocar na placa de vídeo vai ser uma 4060 Ti, e eu acho que dá pra gente colocar mais. Como a máquina é minha e a proposta é jogar com boa qualidade, Quad HD, eu vou diminuir um pouco o processador. O processador que eu vou utilizar nessa máquina vai ser um Ryzen 5 5600. O Ryzen 5 5600, ele tem 12 threads, tem performance suficiente para cobrir todas as necessidades dos jogos atualmente. Todos os jogos você vai conseguir rodar com muito FPS, com boa qualidade, e o processador não vai ser um empecilho de maneira alguma para vocês. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Ele é um processador que tem boost de 4.4 e possibilita você fazer até um overclock, caso seja do seu interesse. Dá para subir ali 200 MHz e ele vira um 5600X. Não vejo nem necessidade, tá? Coolerzinho box ali, coloca nele, já vai segurar tranquilo. Depois você pode até fazer um upgrade, colocar uma coisinha ou outra ali a mais nessa máquina, mas do jeito que ele tá ali, ele já vai te entregar a proposta desse computador, beleza? Placa-mãe, confesso para vocês, foi um pouco difícil achar a placa-mãe num preço muito baratinho na necessidade que eu queria, tá? Que é ter o Wi-Fi na máquina e ela tem que suportar o M4, afinal de contas o processador é M4. Vamos lá, temos algumas opções de B550 sem Wi-Fi. Elas ficam em volta de 750 a 950 reais mais ou menos. Tem B550 da Aorus, da ASRock, da MSI, da Asus, então você tem vários modelos de B550. Precisa pro 5600? Não precisa, tá? Se for no sentido de suporte a processador, uma placa-mãe um pouquinho mais simples já dá suporte. Então o que eu fiz? Como a minha prioridade é ter, por exemplo, um SSDzinho M2, já vai estar legal, colocar um Wi-Fi na máquina e dar suporte a esse processador, dá para me diminuir um pouco o chipset e aumentar o nível de recurso. Então, por exemplo, eu não foquei tanto em colocar uma B550, porque uma B550 com Wi-Fi é R$1.300, R$1.200, mas eu foquei em ter Wi-Fi e diminuir um pouco as minhas possibilidades de ter um chipset mais elevado na plataforma. Então a minha escolha foi a B450. Falo para vocês, tá? Tem opção de você colocar até A520 nessa máquina, com Wi-Fi você vai economizar uns 50 reais, mas eu acho que a B450 já tá de bom tamanho, já dá para dar uma economizada legal. Você vai gastar por volta de 700 reais, um pouquinho menos, 600 e poucos reais ali. O modelo da B450 que eu utilizei aqui foi a B450MAC R2.0. Ela é uma B450 no formato micro ATX, com 4 slots de memória, dissipador no VRM, várias USBs e tem o adereço ali que a gente quer, que é o Wi-Fi e Bluetooth, tá? É uma placa-mãe da ASRock. Essa placa-mãe ali, ela tava saindo no dia que eu montei aqui por 600 e pouquinhos reais. Então, na minha visão, foi uma opção bem interessante. Ela tem tudo o que eu preciso, basicamente. Não vai me faltar nada. Se eu fosse montar uma máquina com uma 4060, uma 4060 Ti ou uma RX 7600, aí a minha escolha ia ser diferente. Aí eu ia priorizar a placa-mãe com PC Express 4.0, porque para essas placas de vídeo, o PC Express vai fazer uma boa diferença. Agora, para a placa de vídeo que a gente vai colocar nessa máquina, ou acima da 4060 Ti, que é o que a gente vai colocar aqui, você não vai precisar, tá? Uma placa-mãe ali B450 com 16X 3.0 vai ser o suficiente. Lembrando que essa questão do PC Express não é uma limitação da placa-mãe. A B450
450, quando ela foi fabricada, só tinha PCI Express 3.0. Então ela vem com o PCI Express mais robusto que tinha naquele momento para ela. Quem tem problema no PCI Express é a placa de vídeo, tá? Então a 4060, 4060 Ti e a RX 7600 é elas que têm problema no PCI Express e não a placa-mãe, beleza? Chegando na nossa memória RAM, aqui nós temos que colocar no mínimo 16 GB. É o que vai entregar a performance perfeita para os jogos, tá? 16 GB em dual channel de preferência. Lembrando que a gente tem 4 slots disponíveis. A gente vai utilizar 2 nessa máquina. Se você quiser colocar mais 2 e você ficar com 32, você vai gastar uns R$300 a mais. Um pouquinho menos, R$280 a mais, você já deixa com 32 na máquina. Mas eu tô supondo que você tem um orçamento muito próximo de 6 mil. Você não tem R$500 a mais para ficar gastando ali, um cooler, ventoinha e outras coisas ali, tá? Então vamos focar perto dos 6 mil. A memória que eu vou utilizar aqui são 2 pentes de 8 GB. A latência dela é super baixinha porque a frequência dela é 3.600 MHz. Então eu foquei em colocar dual channel, 2 memórias de 8, 16 GB que é o recomendado, uma frequência alta pra gente tentar extrair o máximo possível que um Ryzen poderia ter ali pra gente. 3.600 seria o ideal. Lembrando mais uma vez que gastando uns 280 a mais, você consegue pegar 32 GB. Daí fica a seu critério se você quer pôr um pouco de grana a mais nessa máquina aqui. Recomendo? Se for só pra jogar, não. Agora você vai fazer live, vai ter muita coisa aberta, tiver a oportunidade de comprar ali ou editar vídeo, etc., já coloca 32 que você não vai se preocupar por um bom tempo. No armazenamento, a gente vai utilizar um SSD. Como eu falei pra vocês, eu ia priorizar por uma capacidade boa. R$6.000, daí sobra, né? Eu vou colocar um SSD M.2 NVMe, ele é PCI Express 3.0, casando com a placa-mãe, pra gente não deixar nada subutilizado ali nesse quesito. Ele é 1TB M.2, é o Kepler Z1 da Pichau, tá? Ele atinge velocidades de 3.200 de leitura. Então, é um SSD que é relativamente bem rápido. É o que eu falo, ele já é 6 vezes mais rápido que um SSD no padrão SATA, que por sua vez já é 5, 6 vezes mais rápido que um HD convencional. Então, cara, ele é bem rápido. Eu te garanto que vai valer bastante a pena. Ele sai por 300 e pouquinhos reais, o que é bem interessante pra gente nessa configuração. Fonte de alimentação. Para essa configuração aqui, sem pensar que você vai colocar uma 4090 depois, que eu não sei se você vai fazer isso, eu não vou fazer nessa máquina, eu vou colocar uma fonte de 600 watts. O modelo que eu vou utilizar aqui é uma fonte da Mancer, é uma Thunder 600, ela tem certificação 80 Plus, tem PFC ativo que dispensa utilizar estabilizador e tudo mais nessa configuração. Você pode ligar diretamente na tomada, no máximo um E-clamper ou um no-break senoidal, para você não ficar sem energia em algum momento aí que acaba a luz na sua casa. É uma fonte que passou por testes lá do Tech Lab, Ronaldo Boissali testou essa fonte ao vivo, mostrou para vocês a performance, abriu a fonte, mostrou tudo mais e ela cumpre com o que promete. É uma fonte de 600 watts, segura para você utilizar na sua máquina. Para a placa de vídeo que a gente vai utilizar, ela supre 100% das necessidades da configuração. No gabinete, eu optei por não exagerar, tá? Eu não quero colocar um gabinete muito caro, custar 300, 400 reais num gabinete, tá? Nessa configuração. Mas você pode, vai do teu orçamento quanto você tem disponível. No meu caso, eu foquei em colocar um gabinete mais baratinho, porém que seja bem ventilado. Então o gabinete que eu coloquei aqui, ele tem frente mesh, tem um PSU cover para esconder os cabos, suporta todo o meu hardware, já vem com 4 ventoinhas com LEDs RGB. Então ele vai ser muito bem ventilado. É uma máquina que vai ter o airflow completo, que é o que eu sempre falo para vocês. Coloquem uma máquina que vai ter um airflow completo que tá perfeito. Frente mesh com 3 ventoinhas puxando o ar. Uma ventoinha na parte de trás tirando. Se você quiser depois você adiciona mais 2 em cima aí. O gabinete que eu estou utilizando aqui é o TGT Skylancer modelo V2, tá? Ele possui LEDs RGB, como eu falei para vocês, e ele sai bem baratinho nessa configuração. E agora chegou no momento mais complicado da gente decidir, é a placa que a gente vai colocar aqui. A gente tem que saber casar muito bem o nível de performance com o hardware, mas também vai trazer o desempenho e pensar no que seria a melhor opção pela faixa de preço que a gente tem disponível. Lembra que eu falei para vocês, né? Se eu colocasse o 5700X 3D nessa máquina e uma B550, o dinheiro que ia sobrar nessa máquina só ia dar para colocar uma 4060 Ti. Porque a gente colocou uma placa-mãe que já atende às necessidades da máquina, uma B450, colocou um processador 5600 que também atende às necessidades. Você pode querer mais? Pode, mas você vai acabar gastando mais. E às vezes você vai ter que tirar da placa de vídeo. E não é isso que eu quero aqui. Eu acho que dá pra gente ter muito mais performance. Então a placa de vídeo eu entrei numa sinuca de bico aqui, fiquei entre RX 7800 XT, que tem 16 GB, é uma excelente opção de placa de vídeo, e RTX 4070. Por que eu fiquei com dúvida dessas duas placas de vídeo? Vou explicar pra você agora. A 4070, ela em performance geral, ela é mais fraca do que a 7800. Tem vários testes. Olha, Peperaio, tá aparecendo Peperaio pra vocês. Vários testes do Peperaio, vou deixar o link dele lá embaixo na descrição. A 7800 XT é mais forte do que uma 4070. Tá? Então, quanto a isso, não tem o que a gente fazer. Ah, Júnior, mas tem o Ray Trace. Então tá, Tech Spot na tela pra vocês. Quando a gente roda em Full HD, a gente tem esse nível de performance aqui, sem Ray Trace, e quando a gente roda com Full HD e Ray Trace, nós temos esse nível de performance. Ela perde pra uma 4070 em Ray Trace? Perde. É por muito? Tá aí na tela. Vocês podem ver que dá pra você jogar ainda
tranquilamente. Tem jogos que vai ser menos FPS, tem jogos que vai ser mais, e fica nessa média aí geral. No geral, ela é mais forte. Tá aqui, ó, Full HD pra vocês, e tá aqui em Quad HD pra vocês, essa placa de vídeo rodando aí diversos jogos. Então, dá pra vocês terem uma ideia que ela é mais forte do que uma 4070, por uma boa vantagem. Só perde mesmo quando a gente estiver falando de Ray Trace. E agora, o que eu faço, pessoal? A 4070, como eu falei, ela é mais cara e perde. Só ganha em Ray Trace. A 7800 XT, ela é mais barata e é melhor que a 4070. É difícil pra mim, tá, conseguir justificar você comprar a 4070 pelo preço dela hoje. Se você encontrar a 4070 pelo mesmo preço ou mais barato do que a 7800T, vai nela. Ela vai ser uma opção interessante também. Ela vai perder um pouco de FPS no geral? Vai. Mas quando você ativar um Ray Trace, você vai ter um pouco mais. Aí você tem aquelas questões de pack de live, mas daí vai depender se você vai fazer live ou não. Se você não vai fazer live, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, vou editar vídeo. Não vai editar vídeo, também não faz diferença nenhuma. Você vai pra jogar, a 7800 XT ela vai ser melhor. Então, eu só iria na 4070 se ela tiver por preço igual ou mais barato do que a 7800. Do contrário, a 7800 XT de 16 GB seria a minha opção de placa de vídeo. É a que eu coloquei a configuração. Em 90% dos jogos ela vai ser melhor. Em 10% ela vai perder quando você ativar um Ray Trace. E nem vai perder por tanto assim como vocês viram no teste do TechSpot lá. Analisem aquele gráfico. No pior cenário em Ray Trace, ela vai ser igual uma 4060 Ti. Tá? No pior cenário, ela vai ser igual uma 4060 Ti. E quando você não ativar Ray Trace, ela vai ser melhor do que a 7800. Vai ser melhor do que a 4070, chegando a um 10% a mais ali, 15% a mais. Na data que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje pra vocês, essa máquina que eu montei, essa configuração, vou até aproximar aqui, ó. Ela tá saindo por R$ 6.077,92, tá? Bem próximo ali dos R$ 6.000, uma máquina na faixa dos R$ 6.000. Você pega uma promoção ou duas ali, você já consegue baixar isso aqui uns R$ 300, tá? Vai ficar por uns 5.800, mas vai depender da tua sorte pegar uma promoção ou outra. Até aqui na minha tela, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas eu coloco a print ali pra vocês. R$ 6.077,92. Vai variar de acordo com a data, se você vai pegar uma promoção ou não. E mais uma vez eu falei, tá? Tem várias coisas que dá pra você melhorar nesse PC. Se você colocar uns 300, 400 reais a mais, você sobe para 32 GB de RAM e você consegue subir ali para 2 TB de SSD, colocando até uns 500. Se tiver um 500 de margem, em vez de gastar na casa dos 6.000, gasta na casa dos 6.500, 6.500, 6.550 mais ou menos, aí já consegue por 2 TB de SSD e 32 GB de memória RAM. Mas desse jeito aqui, a máquina vai ficar sensacional, seria a máquina que eu montaria, eu teria performance para todos os jogos, conseguiria rodar numa resolução muito boa, com ótima qualidade, sem preocupação todos os jogos do mercado, de maneira bem estável a configuração, e ainda teria o meu Bluetooth e meu Wi-Fi que eu queria nessa máquina. Se você curtiu a proposta dessa máquina, você está interessado em montar uma máquina como essa, clica lá embaixo nos links da descrição, eu separei todos os links dessas peças. Se tiver uma máquina semelhante, eu deixo o link lá para você poder comprar no site da Pichau também, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!